fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre. Homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre. Homem não pode fechar. A bênção chegou, Jesus está aqui. O seu poder eu não resisti. O anjo de Deus aqui se acampou. Na minha casa a bênção chegou. A bênção chegou, Jesus está aqui. O seu poder eu não resisti. O anjo de Deus aqui se acampou. Na minha casa a bênção chegou. Irmão, não durma não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Irmão, não durma não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Ela é a espada do lutador. Vamos orar para vencer o tentador. Ela é a espada do lutador. Vamos orar para vencer o tentador.
perseguições, o crente sincero nunca desfalece. Jejua e ora, clama ao seu Senhor, firme permanece. As ondas de angústia parecem mais altas que a sua fé. Com forças do alto ele segue lutando, enfrentando a maré. Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada neste mundo do amor de Deus nos separará. Todos os cristãos em todos os tempos foram perseguidos. Prisões e açoites, mortes na fogueira não foram vencidos. E ainda hoje os crentes fiéis perseguidos são. Estão revestidos do Espírito Santo, vitória terão. Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada neste mundo do amor de Deus nos separará. Quero te ver lá no céu. Quero te ver lá no céu. Tu que és um crente de oração no ministério da intercessão. Quero te ver lá no céu, no céu. É tu que cantas hinos ao Senhor no ministério do louvor. Eu quero te ver lá no céu. Se acaso chegares primeiro, avisa que eu também chego lá. E nas bodas do Cordeiro, juntos iremos cear. Quero te ver no céu, quero te ver no céu. Quero te ver lá no céu. Quero te ver lá no céu. Tu que és presbítero, pastor, diácono ou cooperador. Quero te ver lá no céu, no céu. É tu que és obreira na casa de Deus. Faça tudo como dele aprendeu. Pois quero te ver lá no céu. Se acaso chegares primeiro, avisa que eu também chego lá. E nas bodas do Cordeiro, juntos iremos cear. Vamos cear, cear. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, Senhor, mais uma vez nos render em oração diante da presença do nosso Deus, nosso eterno Pai, mas como de praxe sempre trazer uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, uma palavra
da parte de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza, irmão, irmã, que Deus nesse momento ele vai falar ao seu coração. Você que está do outro lado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Lembrando também que hoje, né, irmãos, hoje nós teremos o culto, hoje o horário das 19 horas, grande culto de libertação, ou seja, na verdade, o culto de libertação, queridos irmãos, foi ontem. Hoje nós teremos o monte, né, monte da oração com os obreiros na presença de Deus. Hoje nós vamos estar subindo a montanha da oração. E falando de culto de libertação, culto ontem, realmente foi um culto com uma dimensão extraordinária. Graças a Deus, sentimos a presença de Deus, sentimos a unção de Deus, o poder de Deus, a virtude. Saímos da igreja renovados, né, pela palavra do Senhor nosso Deus no culto de ontem. E hoje nós vamos buscar poder, vamos buscar unção, vamos subir a montanha para nos revestir da presença de Deus, nos revestir do poder de Deus, nos encher do Espírito Santo, porque sempre, irmãos, é maravilhoso poder buscar a Deus. A Bíblia diz, né, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto o Senhor está perto, né? É isso que o Senhor orienta. Há muitos que não vivem uma experiência gloriosa com o Senhor porque também não buscam a Deus. E buscar a Deus, queridos irmãos, é um dever de todos nós. Nós devemos buscar o Senhor e buscar, quanto mais nós buscar a Deus, melhor será para nós, porque os dias que se aproximam são dias, irmãos, desafiadores para a igreja. O mundo em si ele vai seguindo, né? O mundo em si ele vai, querido irmão, desenrolando em aspectos econômicos, em aspecto tecnológico, vai melhorando, né? Para alguns, a tecnologia vai avançando, a ciência vai multiplicando, os homens vão ficando cada vez mais surpresos com tanta inovação que vai acontecendo no meio tecnológico, e as pessoas vão sendo arrebatadas por essas grandes tecnologias que vão surgindo e aí por diante. Então, querido irmão, querida irmã, realmente a gente sabe que o mundo vai cada vez mais se qualificando no sentido tecnológico. E isso, claro, para melhorar as ferramentas para o domínio do anticristo. Porque tudo que está sendo feito, tudo que está sendo preparado, nada mais é, querido irmão, para que o homem tenha, os poderosos, na verdade, tenham condição de ter maior domínio, maior alcance de todo ser vivente, de todas as pessoas, para que quando eles forem implantar o sistema ou implantar a ideia, né, do anticristo, a plataforma já esteja preparada. Eu, na minha opinião, eu acho que hoje nós já temos aí, o mundo já está praticamente já preparado para o domínio do anticristo, por questão dessa tecnologia que já chegou. Inclusive, eu estava observando, né, as pessoas, cada pessoa hoje praticamente tem um celular. Dentro de uma casa hoje, cada pessoa tem um celular. Se moram 2 pessoas, 2 celulares. Se moram 5 pessoas, 5 celulares. Então, até criança, né, que tem celular hoje em dia. Então, a gente sabe que existe um sistema de rastreamento, né, nos aparelhos de celular, que a pessoa, onde ele vai, o sistema sabe onde ele foi, né? Onde ele sabe, onde ele for, o sistema tem condição de saber onde ele foi, onde ele parou, quanto tempo ele ficou no lugar, quanto tempo, né, ele demorou numa viagem. É assim, né? Então a vida das pessoas já não é mais uma vida privada, né? Já não é mais uma vida privada, já existe sim essa condição, né, de haver um controle social da sociedade só pelos aparelhos de celular. Mas eles vão avançando, né? Eles vão melhorando cada vez mais, eles vão melhorando a tecnologia e vão colocando, queridos irmãos, cada vez mais, né, melhoramento nas ferramentas tecnológicas para ter maior acessibilidade a cada pessoa. E aí, de um lado,
de um lado parece ser uma boa proposta, né? De um lado parece ser uma coisa boa, de um lado parece que vai ser uma coisa de grande ajuda, mas nada mais é para ajudar eles próprios a capturar pessoas que realmente desagrade, até para os cristãos, né? Ser identificado, né? Hoje o sistema sabe, né? A cada quantos cristãos ou evangélicos existem, pelas suas páginas de suas redes sociais, né? Que geralmente um cristão, um evangélico, essa pessoa, ela sempre coloca ali versículos bíblicos, trechos de mensagem. A sua rede social tem ali as pitadas das palavras de Deus, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, e essas pessoas são marcadas, né? Já são marcadas para ficar na mira dessas do sistema, né? Eu estou falando isso aqui, mas talvez, né, a gente pode até sofrer restrições, mas são verdades que a gente sabe. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte dizendo que a situação não vai ficar fácil para a igreja. O mundo continua desenvolvendo, crescendo, mas para a igreja será realmente desafiador, né? Para a igreja de Cristo vai ser realmente um grande desafio. E a gente precisa, queridos irmãos, estar firmado em Cristo, né? Temos que estar firmado em Cristo para que nós possamos, irmãos, enfrentar as lutas, enfrentar as pelejas. Quando as coisas começarem a acontecer, nós possamos estar enraizados em Cristo Jesus. Precisamos estar enraizados no Senhor para que nós possamos realmente termos sustentabilidade espiritual, forças para resistir qualquer circunstância. Nós vamos ler uma palavra de Deus logo depois da canção do louvor que nós vamos estar agora ouvindo, e então nós vamos, irmãos, meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe o irmão Ítalo por já estar conosco. Deus abençoe os demais que estão já nos assistindo e ainda não entraram no chat, mas que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós vamos agora preparar para nós juntos meditar na palavra de Deus. Foram tementes, irmãos tão amados, no céu haverá perfeito gozo quando o esposo levar a igreja no céu.
Queridos irmãos, vamos à meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Você que está nos assistindo, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, é onde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E o versículo que eu quero ler com vocês é a partir do versículo de número 14. E o texto sagrado nos diz assim: E quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, encontrou um livro da lei do Senhor dado a Safã, o escriba. Encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Encontrei o livro da lei na casa do Senhor, e Ilquias entregou para o rei. E trouxe de volta ao rei o relato dizendo: Tudo o que foi confiado aos teus servos, eles o fazem. E eles, reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores do rei. Então Safã, o escriba, contou ao rei dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, o filho de Safã, e a Abdon, o filho de Mica, e a Safã, o escriba, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado, pois grande é a ira do Senhor, que é derramado sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo quanto está escrito neste livro. E Ilquias e aqueles que o rei tinha indicado foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, e o protetor do guarda-roupa. Ora, ele habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela respondeu-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. E quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi. Diz o Senhor: Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim, eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Vejam, meus amados, queridos irmãos, que
o texto que nós lemos, ele, preste bem atenção, ele nos mostra o que acontece quando uma pessoa ela se humilha diante da presença de Deus. Isso eu estou dizendo porque o texto é bem claro quando ele diz que o rei Josias, quando ele assumiu o reinado, está claro no texto, ele começou a buscar fazer uma reforma em Judá. E a Bíblia diz que ele percebe, ao assumir o trono, ele já tinha tido a consciência, e ele percebeu que era necessário trazer o povo de volta à adoração ao Senhor. Essa ideia de que o ser humano, ele com muita facilidade, ele se afasta de Deus, é uma ideia antiga, é uma realidade antiga, porque nós vemos que se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual, rapidamente a gente abandona, ou vagarosamente a gente abandona a presença de Deus, as coisas de Deus, a gente se afasta. Porque o ser humano, infelizmente, depois que Adão pecou, que o pecado entrou no mundo, o ser humano parece que ele, na verdade, ele é mais atraído pelo pecado, por aquilo que a carne gosta, do que atraído pelas coisas de Deus. Servir a Deus é uma questão de sermos escolhidos para isso, mas mesmo sendo escolhido para servir a Deus, sendo escolhido segundo a graça e a misericórdia de Deus, nós temos que tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não tomar cuidado, aquela chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela vai se apagando. Se nós não sermos prudentes, irmãos, com a nossa vida espiritual, se nós não temos zelo com a nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual ela pode morrer aos poucos. Quantas pessoas que já conheceram a presença de Deus, quantas pessoas que já foram, já experimentaram, né, momentos de glória, de alegria na presença de Deus, pessoas que serviam a Deus com fervor, com tanta graça, com tanta gana, e de repente essas pessoas foi diminuindo aquele fervor, foi diminuindo aquele prazer, ele foi se deixando levar pelos convites que desviaram eles do compromisso que eles tinham de estar nos cultos, de estar na presença de Deus, de estar buscando a Deus. Eu honestamente digo a vocês, irmãos, eu vim de um ministério que os cultos acontecem todos os dias, e lá eu ia todos os dias na igreja, trabalhava um trabalho pesado e chegava do trabalho, corria para a igreja, muitas vezes ia a pé, muitas vezes ia longe, era 40 minutos de caminhada para chegar na igreja, mas eu ia com o maior prazer, com a maior alegria, e acabava o culto, às vezes ficava ali naquela confraternização com os irmãos, conversando, abraçando um, abraçando o outro, e aquela alegria toda, aquela felicidade, aquele calor de família, e aí ia embora para casa alegre, às vezes cansado, mas ia para casa renovado, porque tinha estado na presença de Deus. Hoje, a maioria das igrejas não tem culto todo dia, a maioria não tem culto todo dia. Tem igreja que tem um culto por semana. Tem igreja que tem 2 cultos por semana. Tem igreja que tem 3 cultos por semana. E ainda tem pessoas que são membros que faltam do culto. E aí quando eu vejo uma pessoa que ele não faz questão de estar na presença de Deus, de estar cultuando, desfrutar da liberdade que ainda nós temos, liberdade de culto, liberdade de abrir as portas, de cultuar a Deus, né? Quando nós percebemos, queridos irmãos,
que existem pessoas que desperdiçam essa oportunidade, desperdiçam. Eu fico preocupado com a vida daquela pessoa, porque é sinais de que ela não está bem diante de Deus. Não está bem. Porque, irmãos, é prazeroso estar na igreja, é prazeroso estar na presença de Deus, prestando culto de adoração ao Senhor. Então, no tempo de Josias, ou no tempo do rei que lhe antecedeu, que era seu pai, o pai de Josias, ele simplesmente se afastou do compromisso de trazer o povo para a presença de Deus. O pai de Josias simplesmente ele renunciou o dever, né? Ele negligenciou a autoridade, o dever de convidar o povo para comparecer diante de Deus em adoração, para poder prestar um culto a Deus, para poder louvar o Senhor. E aí, quando ele passa o reinado, ou quando ele morre e Josias vai assumir o reinado, o povo está frio, o povo está desanimado, o povo está distante de Deus, o povo não quer saber das coisas de Deus. Porém, Josias, como rei agora, ele vai ser ali, meus irmãos, ladeado por sacerdotes, por homens que tinham sobre eles a responsabilidade de cuidar do ministério, da palavra, da lei, de cuidar, né, de ensinar o povo os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que em meio àquela situação, eles entraram no templo do Senhor, na casa do Senhor, que estava abandonada, estava tudo sujo, aranha, as poeira. E eles disse, não, José disse, vamos reformar isso aqui, vamos cuidar. E quando eles vão fazer a reforma na casa do Senhor, eles encontram lá o livro da lei. Eles encontram lá um livro que tem uma profecia de Deus, que Deus ia trazer juízo e justiça, a ira dele ia vir sobre aquele povo, porque aquele povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. Veja que situação, queridos irmãos, essa situação, o versículo que nós lemos, ele diz claramente que eles encontraram o livro, e quando eles retiraram o dinheiro que foi trazido para dentro da casa do Senhor, e o sacerdote encontrou um livro da lei do Senhor dado a Moisés. E Uquias respondeu e disse a Safã o escriba, encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro para Safã. E Safã levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei e relatou dizendo, tudo o que foi confiado aos teus servos eles fizeram. E eles reuniram o dinheiro que foi encontrado na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos supervisores e nas mãos dos trabalhadores. Então Safã o escriba encontrou ou contou ao rei dizendo, Uquias o sacerdote deu-me um livro. E Safã leu diante do rei, e sucedeu que quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Quer dizer, quando ele teve conhecimento do que Deus havia, porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu vou dizer uma coisa para você clara aqui e objetiva. Preste bem atenção. Tudo que você precisa saber está na palavra de Deus. Tudo que você precisa saber não está em outro lugar, está na palavra de Deus. Eu digo a você que a igreja que não prioriza a palavra, a igreja que nos seus cultos ele prioriza mais louvor, né? Ministério de dança, ministério disso, ministério daquilo, mas não prioriza o ministério da palavra, é uma igreja fadada à derrota. Ela pode estar cheia de pessoas, mas ela é uma igreja fraca diante da ameaça, da afronta do diabo. Ela é fraca, irmãos. Ela é fraca diante da ameaça de Satanás. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque quando você examina as Escrituras, quando você examina a palavra de Deus, você encontra dentro da palavra de Deus as duas vias, a via da vida e a via da morte. Você encontra na palavra de Deus, irmão, o conselho que Deus te dá para que você consiga, presta atenção,
para que você consiga viver uma vida vitoriosa diante do Senhor. Você quer saber o que fazer para ter uma vida vitoriosa diante do Senhor? Está na Bíblia. Você quer ser imune, né, aos ataques de Satanás? Você quer ter proteção de Deus na sua vida para que você não seja afligido, atingido pelo diabo? Escute bem isso, irmão. Isso é interessante você saber. É interessante você anotar isso aí para a tua vida. Preste atenção. Preste bem atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Você quer saber? Porque tem pessoa que faz assim, ele vive uma vida de pecado diante de Deus. Há muitas pessoas que vivem uma vida de pecado diante de Deus. Aí ele vai para o culto, irmão. Ele vai para a igreja. Chega lá, ele quer a unção com óleo, ele quer imposição de mão. Ele na cabeça dele pensa assim: bom, o pastor botou a mão na minha cabeça, ministrou um azeite sobre mim, eu estou protegido, eu posso viver uma vida na lambança do pecado, está tudo certo. Não vai por esse caminho não, que você vai se afundar, meu irmão. Não vai não. Não tem óleo, não tem imposição de mão que te livre do laço do inimigo se você não fizer a sua parte como homem de Deus e mulher de Deus. Você pode estar na igreja do profeta mais famoso do Brasil, você pode ir para o culto do profeta mais famoso do mundo. Se você na sua vida com Deus não tiver compromisso com a palavra de Deus, não fizer conforme o que está escrito na palavra de Deus, não dá certo, irmão. Não dá certo. Pastor, eu quero que Deus me guarde, porque quantas obras de feitiçaria fizeram, jogaram contra mim, mandinga, isso e aquilo outro. Se a sua vida está diante de Deus como Deus quer, perder o tempo. O feiticeiro que foi lá na Mata Virgem, lá, perdeu o tempo dele. Foi na cachoeira, perdeu o tempo dele. Foi no cemitério, perdeu o tempo dele. Se você está diante de Deus com a sua vida enquadrada nos mandamentos, na palavra do Senhor, podem fazer o que quiserem contra você, nada vai pegar em você, meu irmão. Escuta isso. Será, pastor? Não, tenho certeza, está escrito na palavra. A Bíblia chega a contar uma história, inclusive, do rei de Balaão, profeta Balaão, e o rei Balaque, que contratou Balaão a fim de Balaão amaldiçoar Israel. E a Bíblia diz que quando ele foi tentar, que levantou um altar lá, um sacrifício lá para poder ter uma palavra de maldição contra o povo de Israel, quando ele foi lançar a palavra, o Senhor começou a falar na boca de Balaão dizendo: falaria eu e não cumpriria? Por acaso sou filho do homem para que minta e menino para que me arrependa? Eu desci, Deus diz lá, eu desci e eu vi que esse povo, não há neles iniquidade nem transgressão, eles estão debaixo da obediência. E contra esse povo não há males e nem encantamento. E a Bíblia diz assim: e o Senhor transformou a maldição em bênção, porque o povo estava em obediência. Eu fico, meus irmãos, analisando quando é que as pessoas vão parar para entender que não adianta. Ele corre para a igreja, mas vive uma vida errada. Ele corre para a igreja, mas quer fazer tudo errado. Não adianta, irmão. Para que você tenha uma vida segura diante de Deus, você precisa examinar a palavra. Veja, o Josias aqui, ele assume o reino, e quem antecedeu ele era o pai dele. Sabe o que a gente enxerga? O que dá para a gente enxergar aqui? Escute isso aqui, irmão. O que dá para a gente notar, o que dá para a gente perceber, é que o pai de Josias, ele não só se desviou, ele não só não deu importância às coisas de Deus, como ele também falhou no dever de trazer para dentro da sua casa o conhecimento da palavra de Deus. Presta atenção, porque se Josias parece estar sendo surpreendido com os mandamentos de Deus, é porque ele não ouviu em casa.
É porque ele não ouviu o pai dele chegando e disse: meu filho, vem cá, meu filho, senta aqui, nós vamos ter uma conversa agora. Eu preciso trazer algumas informações para você, trazer alguns... Porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6 que Deus havia dado essa missão para os pais. Ele deu e ainda dá. Os pais devem orientar seus filhos acerca dos mandamentos do Senhor. Você quer que o seu filho seja um profeta? Você quer que o seu filho seja uma bênção? Você quer que o seu filho seja abençoado por Deus? Então você tem o dever de trazer os seus filhos, presta atenção, para o conhecimento da palavra. Você deve ler para eles. Meu filho, deixa eu ler para você aqui. Eu vou ler para você um texto bíblico, um mandamento de Deus, uma palavra de Deus para a sua vida, para que você seja feliz, para que você seja abençoado, para você saber o que Deus quer que você faça. Lê a palavra para o seu filho. Senta aí, meu filho, senta aí. Irmãos, meu pai fazia isso toda a semana. Ele trabalhava a semana inteira, mas domingo era sagrado. O domingo podia correr para onde fosse. Domingo meu pai chamava a gente, colocava a gente sentado ali na sala, e ele pegava a Bíblia e ele pregava para mim, para meus irmãos. E o mais interessante que meu pai nunca disse: vocês são obrigados a ser crente, não. Ele falava: ó, meus filhos, eu estou ensinando para vocês o caminho, mas vocês é quem devem escolher se vocês querem ir para o céu ou se vocês querem ir para o inferno. Só existe dois caminhos, eu lembro disso. Ele sempre dizia: só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E eu não posso escolher por vocês aonde vocês querem passar a eternidade. Se vocês querem passar a eternidade no céu ou no inferno. Essa decisão, essa escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Porque se vocês querem viver, passar a eternidade no céu, vocês vão precisar enquadrar a vida de vocês na palavra do Senhor. É preciso. Agora, se vocês não querem, vocês vão viver sabendo, consciente que existe o inferno. Vocês podem viver a vida de vocês e aí depois vocês não reclamam as consequências. Então meu pai sempre fazia isso conosco. E eu digo uma coisa, e com tudo isso que meu pai fazia, eu era propenso a não ser crente. Eu não gostava, irmãos. Eu não gostava de ouvir aquilo que meu pai pregava. Eu não gostava da ideia que eu fazia parte de uma família de crente, porque eu ia para a casa da minha avó, e quando eu chegava lá, eu via o meu tio, naquela época, curtindo, né, o Tim Maia, os Racionais MCs. Colocava as caixonas de som lá, e aí todo mundo aquela coisa, aquela película, né? Todo mundo ali, e aquela coisa divertindo, farreando. E eu via que com as coisas de Deus não tinha isso. Eu falava: poxa, meus tios são tudo, né? Tudo boy, tudo pá. E eu aqui nessa de crente, igreja, e vai pra igreja, e dobra o joelho lá, e fica lá aquele sacrilégio todo, e o inimigo trabalhando na minha vida, querendo me arrastar para as trevas. Mas todo domingo meu pai estava lá com a palavra: o inferno existe, o inferno existe, o inferno existe. Você está entendendo? Você está compreendendo, irmão, o que eu estou falando para você aqui? Você está pegando a visão aí? Então veja só, presta atenção. Aí vem a pergunta: então como é que o senhor se converteu? Porque eu comecei a pregar o evangelho muito cedo. Parece estranho falar isso, mas eu comecei a pregar o evangelho com 10 anos de idade. Mas já naquele tempo, uma criança já tinha aquele ranço das coisas de Deus? Já, irmão, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Desde a sua meninice o homem já é mau. É por isso que você, pai, você, mãe, não fique esperando o seu filho ficar mais velho, né? Para você então cumprir o seu dever de ensinar para ele a palavra, de ensinar para ele o evangelho, porque pode ser tarde demais. Quanto mais cedo você inculcar na mente dele a palavra de Deus, com mais sermos, faça a semente germinar. Agora veja, o Josias, quando ele
Ele agora tem informação. Quando Josias agora ele tem informação do que Deus falou na sua palavra, quais são as condicionais de Deus. O Josias, ele agora, querido irmão, ele rasgou as vestes, porque a palavra de Deus é a única que pode gerar no homem o arrependimento. A palavra de Deus é a única que pode gerar no homem reconhecimento, porque ela dá ao homem condição de entender a sua condição diante do Senhor. A palavra de Deus revela a santidade de Deus, a pureza de Deus, a verdade de Deus. Revela como homem, a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus mostra para nós como nós somos corruptos, como nós somos, queridos irmãos, infelizmente, falhos diante do Senhor, pecadores diante do Senhor. Talvez você diga assim: mas pastor, essa palavra não mexe com o meu sentimento. Qual é a palavra que mexe com o seu sentimento? Infelizmente, muitas pessoas hoje, quando vem para ouvir uma palavra, ele não quer ouvir uma palavra, ele quer ouvir uma profecia que vai alimentar um desejo carnal dele, um desejo de vingança dele. Está cheio de gente assim, está cheio de pessoas assim. Eles vão em busca de uma palavra, mas a palavra que vai inflar o ego dele. Ele não quer saber da palavra que vai despertá-lo para o arrependimento. E é por isso que muitas pessoas têm vivido à espera de promessas que não se cumpriram, porque eles desprezam o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus nos ajusta. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ela nos ajusta, ela pega a gente, irmãos, e nos coloca assim, no esquadro de Deus. E quando a palavra vem para nos ajustar, ela fere o nosso ego, a nossa soberba, a nossa jactância. Ela mostra para nós aonde nós temos que melhorar. Só que ninguém quer saber onde tem que melhorar. O povo quer saber quando é que a bênção vai chegar. Não, quando é que a bênção vai chegar? Que bênção é que vai chegar? O que é que Deus vai fazer na minha vida? Ele não vai fazer nada, até que você entenda que você primeiro precisa se resolver com Deus. Você precisa resolver sua vida com Deus. Você precisa descer na presença de Deus e buscar a Deus, irmão. Você precisa fazer como Josias. Olha o que Josias fez: encontrar o livro da lei, ler os mandamentos para ele, rasgou as vestes. Rasgar as vestes aqui é sinal de humilhação, está no texto. Ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Icão, filho de Safã, Abidom, e filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, um servo do rei, dizendo: ide consultar por mim ao Senhor e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado. Agora veja, agora que ele conhece a palavra, primeiro veio a palavra, primeiro veio o conhecimento da palavra. Agora ele vai procurar saber o que Deus vai falar sobre ele, para ele, o que Deus vai fazer. Por quê? Porque ele viu que há uma sentença ali. Tem uma sentença de punição ali, porque o povo tinha se afastado de Deus, tinha levantado altares aos deuses pagãos, estavam desviados das coisas de Deus. E ele assume o reino. E qual era a preocupação de Josias? Se agora que ele vai assumir aquele reino, se agora Deus vai vir com a ira dele sobre o povo, porque o povo já semeou a semente da amargura, eles já semearam a semente da desobediência. Então agora ele fala: poxa, eu quero buscar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero agradar a Deus. Será que mesmo assim Deus vai punir o povo e eu, sendo rei, vou ter que ver a destruição no reino e parece que a culpa vai ser minha? Veja que coisa interessante, ele se preocupa. Aí ele mandou os seus servos, mandou ali homens, ir à casa de uma profeta, uma profetisa. E essa profetisa chamava-se Uda, ela era mulher de Salom. E eles foram até lá. E quando chegaram na casa daquela mulher, da profetisa, que foram para consultar a palavra do Senhor, então Deus deu uma palavra. Ele disse: ide consultai o Senhor por mim,
e por aqueles que são deixados em Israel e em Judá, acerca das palavras do livro que foi achado. Pois grande é a ira do Senhor, que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo quanto está escrito no livro da lei, ou neste livro. E Uquias e aqueles que o rei tinha indicado foram a Uda, profetisa, mulher de Salum, filho de Tocate, o filho de Arás, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte, e falaram-lhe a respeito, e então ela respondeu-lhes: assim diz o Senhor. Aí agora Deus vem com uma palavra. Deus agora vem com a palavra. Primeiro ele recebeu os mandamentos. Primeiro o rei Josias tomou conhecimento dos mandamentos e qual eram as consequências de quem se desviasse dos mandamentos do Senhor. Mas agora ele se humilha diante de Deus, e agora ele quer saber se aquela humilhação dele vai chegar diante de Deus e o que Deus vai fazer com ele. E ela respondeu e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que eu trarei o mal sobre este lugar. Presta atenção. E sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que eles leram diante do rei de Judá, porque eles me abandonaram e têm queimado incenso a outros deuses, para que pudesse me provocar a ira com todas as obras de suas mãos, porquanto a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. O que Deus está dizendo através da profetisa? O que saiu da boca de Deus vai se cumprir. O que Deus falou que vai mandar a ira dele sobre este lugar vai acontecer. Por quê? Porque Deus não pode revogar a palavra dele. Deus não pode revogar aquilo que saiu da boca dele por causa de ninguém. É onde, irmão, olha, presta atenção. É onde que eu e você devemos entender que o que vai fazer a diferença na sua vida, o que vai mudar o cenário na tua vida, são as decisões que você tomar. Deus, ele vai trabalhar na tua vida conforme as suas atitudes, conforme a sua escolha. Escolher o caminho da paz, vai ter paz. Escolher o caminho da obediência, vai ter comunhão com Deus. Escolheu se submeter aos mandamentos, obedecer a palavra do Senhor, Deus vai ser contigo, não vai se afastar de você. Escolheu viver sua vontade, a Deus vai se apartar de você. Tem um texto na Bíblia Sagrada, está até marcado aqui na minha Bíblia, que é essa questão de Amós capítulo 3 e verso 3, que diz: podem dois caminharem juntos se não estiver de acordo? Por acaso pode Deus trabalhar na sua vida se você não entra em acordo com a palavra dele? Porventura pode Deus mudar essa situação da sua vida com você birrento, fazendo só o que dá na sua cabeça? Não tem como. Como é que Deus vai fazer a obra na tua vida se você é marrudo com Deus? Birrento. Deus fala para você não vai, você vai. Deus manda você não fazer, você faz. Deus fala para você se calar, você fala. Deus fala para você, se porta dessa forma, você não. Eu vou fazer o que eu quero do meu jeito, do jeito que eu gosto. Pode Deus andar com você? Você pode exigir a proteção de Deus, o livramento de Deus, lutando contra ele, sendo desobediente à palavra dele? Tem como você falar, mas que Deus é esse, que ele não faz nada na minha vida, que ele não me abençoa, que ele não isso, não aquilo. Aí ele diz, que servo é esse que tudo que eu peço para fazer não faz? Porque você reclama daqui, ele fala de lá. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse, por que me chamar de Senhor se não fazem o que eu mando? Porque a situação é essa, ele manda e a gente obedece. Mas muitas das vezes nós lutamos e relutamos para não obedecer aquilo que Deus está falando. Nós resistimos à voz do Senhor, endurecemos o nosso coração. Então pode, querido irmão, para a comunhão dos santos, hoje existe e ainda haverá uma grande variedade
em seus estados, gostos e ponto de vista. No entanto, eles caminham juntos. Entre eles existe união de amor, preocupação, gozo mútuo. E isso porque, e apenas em proporções como eles estão de acordo em seu amor supremo a um Senhor comum e em uma manifestação consistente da verdadeira santidade. Estas são as condições da comunhão. Isso aí é uma comunhão. A comunhão com Deus é evidente. A comunhão com Deus é evidente que isto foi apreciado por Adão e por todos os santos a partir de numerosas declarações das Escrituras e a partir da experiência dos santos na morte, problemas e outras estações. Supera a compreensão natural. Só o professor sabe disso e consiste em amor mútuo, revelação mútua, objetivos e interesses comuns. Quer dizer, andar junto, querido irmão, é comunhão. Andar junto é concordância. Andar junto é decisão. Então, você precisa decidir, você quer andar com Deus de verdade? Você tem que fazer o que Josias fez. Buscar a palavra, se arrepender, clamar, reconhecer o estado em que se encontra e buscar a Deus para saber o que Deus tem para falar para você. E não é buscar, eu estou indo buscar a bênção de Deus, não é buscar a Deus. É buscar a Deus. Escuta, é diferente de buscar a bênção de Deus, é buscar a Deus. É isso que as pessoas estão precisando fazer, é buscar a Deus. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor falou através da profetisa que nenhuma palavra de juízo que Deus havia dado cairia por terra, nenhuma. Todas as palavras iriam se cumprir conforme Deus havia dito. Preste bem atenção. Agora, tem uma palavra que é só para Josias. Tem uma palavra que é para ele. Aí diz assim: e quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que tu ouviste. Como o teu coração foi terno e te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi. Diz o Senhor: e eis que te reunirei a teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que trarei sobre este lugar. Escuta, presta atenção. Para Josias, querido irmão, querida irmã, parecia ser uma coisa ruim o que ele estava ouvindo. Sabe por quê? Porque se você ler o primeiro versículo do capítulo 34, diz: e Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 31 anos. Presta atenção. Quanto tempo ele reinou? 31 anos. Mas aqui está dizendo o começo e o fim do ministério dele, ou do reinado dele, mas não toda a história. A história se desenrola. Ele está reformando, ele está buscando a reforma, e de repente Deus vem com uma palavra de morte. Se você não olhar, não analisar o texto, parece que a palavra para ele é uma palavra de morte, mas não. Deus está dizendo assim: enquanto você reinar, enquanto você estiver aí fazendo a minha vontade, eu vou poupar o povo por tua causa. Eu vou poupar o povo por causa de você. Aí agora vem essa palavra para você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo na sua casa, ou no seu trabalho, onde queira. Vale a pena você não se desviar de Deus. Vale a pena você continuar fiel ao Senhor. Vale a pena você ser crente. Vale a pena você buscar a Deus, porque por tua causa teu marido é poupado, teus filhos são poupados. Por tua causa a morte não leva quem ela quer levar muitas das vezes.
Por causa de um que está ali na presença de Deus, buscando a Deus com sinceridade, com temor, com o coração quebrantado diante de Deus. Por tua causa, Deus livra a tua casa. Porque é isso que Deus está dizendo, Josias, eu vou derramar a minha ira, sim, sobre esse lugar. A palavra que eu disse vai se cumprir, mas não no seu tempo. Por quê? Porque te humilhaste, porque foste terno, foste humilde com o Senhor, te humilhaste diante do Senhor, tu se converteste, tu se entregaste ao Senhor para servi-lo de verdade. Você tem um compromisso, e por causa do teu compromisso, eu não vou permitir que a minha ira caia sobre a cidade, sobre o povo que tu governa agora, por causa que você se humilhou diante de mim. Então veja que coisa extraordinária, veja que coisa tremenda, quando uma pessoa, ela decide se humilhar diante de Deus, quando uma pessoa, ela decide buscar a Deus, quando a pessoa decide viver uma vida de acordo, em consonância com a palavra do Senhor. Veja que coisa extraordinária. Por causa da aliança dessa pessoa com Deus, Deus livra a sua casa, a sua família. E às vezes eles estão sendo poupados e até pensam que é porque eles são bonzinhos. Não, não é porque eles são bonzinhos, não. É porque você está com a cara no pó, orando, chorando, clamando, buscando, se humilhando, aleluia, diante de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Então, por tua causa, tua casa é poupada. Tua família é livre, tua família é protegida por Deus, porque você está ali, você está ali. Eles até estão em desobediência, eles estão até na contramão de Deus, cada um vivendo a sua vida do jeito que querem, se obedecer a Deus, quebrando princípios, estão ali. O juízo está guardado para eles, o juízo está guardado para eles. Mas no teu tempo, enquanto você tiver, Deus, ele vai tendo misericórdia. E a eles é dada a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de se converter diante do Senhor. Então, o que acontece? O justo ele é preservado do mal. Porque Josias aqui, ele sabia que havia uma sentença da ira de Deus, ele sabia que havia uma sentença da ira de Deus. Mas, por causa da humilhação dele, porque ele se humilhou diante de Deus, o Senhor Deus disse: calma aí, a sentença não vai cair por terra, mas ela não vai acontecer no tempo em que você está aí, porque você decidiu se humilhar diante de Deus. Você decidiu buscar o mandamento de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor e cumprir a palavra. Então, por causa do teu compromisso com a minha palavra, eu, Senhor Deus, vou guardar você. Vou permitir que haja paz nos teus dias. E você viverá os seus dias, você vai cumprir o seu ministério, e quando chegar o tempo determinado, você vai ser recolhido junto com seus pais. Isso é, você vai partir, você vai falecer, vai morrer, mas depois que cumpriu o propósito, em paz, cumpriu tua missão em paz, e em paz entrará no teu sepulcro, em teu repouso, e os teus olhos não verão todo este mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Eu não vou permitir que você beba do cálice da ira junto com eles. Não vou permitir que você participe de consequências que eles plantaram. Não, você colherá o fruto da tua obediência. Você colherá o fruto da tua submissão à palavra de Deus. Você colherá. Então deixa eu te dizer uma coisa, você irmão, você irmã, que muitas vezes até só tem você lá na casa servindo a Deus. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa ali é o único crente na casa. Os outros estão naquela rebeldia, aquela desobediência, cada um fazendo o que dá na telha, e você está lá, na presença de Deus. Deixa eu te falar, o compromisso de Deus é com você. O compromisso de Deus é com você. Você é uma árvore frondosa. E muita gente vai se abrigar debaixo dessa sombra aí. Você vai produzir sombra para muita gente. Só que chega o dia que a árvore é tirada. E aí quando a árvore é tirada, aí acaba a sombra. Aí só vem o calor, só vem o sofrimento.
Muitas pessoas poderiam seguir o teu exemplo, não querem seguir, mas Deus está dizendo para você: meu filho e minha filha, não desista de ser crente, de ser fiel, porque você não sabe o que Deus tem feito por causa de você. Você nem imagina, e nem eles imaginam que estão sendo poupados por causa das tuas humilhações, por causa das tuas orações, por causa do teu clamor, por causa da tua busca, por causa de que você está diante do Senhor ali se humilhando, chorando. Senhor, tem misericórdia, reconhecendo a sua situação. Então, irmão, irmã, deixa eu te dizer uma coisa, levanta a cabeça. Não desista da caminhada com Deus, porque o compromisso de Deus é com o fiel. O compromisso de Deus é com o justo. O compromisso de Deus é com aqueles que têm o coração quebrantado. Que Deus te abençoe. Lembre-se disso, o justo é preservado do mal, porque o compromisso de Deus é com aqueles que buscam ao Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar, Deus abençoe, querido irmão, sua vida. E nós vamos agora preparar a nossa vida para a oração, preparar a nossa fé em nome de Jesus. Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par.